Olá! Neste Ciência Livre vamos saber como a psicofarmacologia e a ciência vem contribuindo para o tratamento de diversas doenças, principalmente para a qualidade de vida dos pacientes. Nosso convidado de hoje é o cientista e professor emérito do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, Dr. Elisaldo Carlini. Vamos lá? É com imenso prazer que nessa 21ª edição do programa Ciência Livre, nós vamos ter a honra de conversar com o professor doutor Elisaldo Carlini, que é professor emérito da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade, professor. E que a gente possa fazer um ótimo programa. Eu espero que sim, com certeza será ótimo. E posso adiantar uma pequena coisa. Eu fui colega do seu pai, junto ao cursinho que nós fizemos, 60 anos atrás, mais ou menos. Amizade que perdura até hoje através de você. Muito obrigado, muito legal, professor. Professor, então, sem perda de tempo, pelo nosso arrazoado de antes de começar o programa, vamos começar por aquilo que é uma das suas paixões. Então, vamos falar um pouquinho de fitoterapia. Ótimo. Qual a primeira coisa de extraordinário que o senhor gostaria de falar sobre a fitoterapia? Bom, coisa extraordinária, por curiosidade, eu gostaria de citar talvez o que fosse o primeiro fitoterápico usado no Egito Antigo e que é citado no papiro de Ebers, há 1500 anos antes de Cristo. Eles descobriram a papoula, da qual se obtém hoje a morfina. E a maneira de que as mulheres do Egito, há 1500 anos antes de Cristo, faziam, era colocar no bico do seio da criança que estava amamentando. Porque com isso elas ficavam mais calmas, choravam bem menos quando aparecia uma dentição. Esse que eu saiba é o exemplo mais antigo que eu... E você vê, já foi feita uma administração que é interessante, porque até hoje você tem esse problema, 1900 anos depois de Cristo, tem fotos já de uma senhora vestida completamente pelos hábitos ocidentais, repousando numa cama com uma criancinha, que é um anjo, e lá em cima está escrito tipo de morfina para as crianças, que já era indicação quase 5.000 anos depois desse fitoterápico. E de lá para cá, a fitoterapia nunca deixou de existir. O que tem ocorrido é que tem havido mudanças da maneira de se encarar o que é o medicamento para o ser humano, que eu poderia discutir mais depois, se houvesse interesse. O que é o medicamento para o ser humano? Já que o senhor falou o que é o medicamento para o ser humano, o senhor não acha que o ser humano está exagerando um pouco na administração de medicamentos, que as pessoas, conforme a gente inclusive estava conversando, estão tomando um excesso de medicamentos diariamente? Sem sombra de dúvida, não é pouco não, é muito mais do que seria necessário. E aí tem, evidentemente, parte da sociedade tentando fazer com que o ser humano tenha que receber esses medicamentos, né? O inglês, o americano, tem uma frase que descreve muito bem isso que você disse: a pill for every ill.
uma pílula para qualquer doença, né? Que para qualquer coisa se dá medicamento hoje em dia. Às vezes sem necessitar e às vezes até prejudicando um pouco. Então, é necessário que cada vez mais a medicina e a farmácia, a indústria de farmácia, eles aprendam que, na realidade, medicamento não é para tudo. Medicamento é sempre ser usado qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de dor de dente, qualquer dor de pé, qualquer tipo de dor de estômago. Isso tem que haver uma seleção do que o medicamento é útil. 90% disso que eu acabei de escrever são autolimitadas pelo tempo. Uma dor de estômago, por exemplo, normalmente depois de um almoço, de um jantar, se for inclusive muito farto, né? A pessoa sente-se enjoado, pode ter náusea, né? Empastado, etc. E tal. É preciso tomar remédio para isso? Ou seria melhor que ele, até para a sua saúde, não devesse ter comido nem tanto remédio pesado demais e também não enchido o bucho, né, de pílulas, né? Então, na realidade, é preciso que haja uma reeducação da sociedade, que pílula e remédio tenham o seu lugar. E esse seu lugar não é para todo mundo, nem é para todo lugar, não é para toda doencinha, né? E essa medicina que utiliza dessa prescrição abusiva de medicação, como o senhor enxerga a medicina nesse momento? Acho uma coisa como condenável. E, aliás, um médico poderia ser punido quando ele abusa de receituário médico. Isso é de lei, né, para ver. Eu vou só dar um exemplo. Há no Brasil, e isso é comum ainda, que as mulheres tomam mais medicamento para perder peso do que deveriam tomar. O Brasil foi, e não sei se ainda continua a ser, mas é um dos principais países do mundo a consumir esses medicamentos para emagrecer. E são medicamentos que atuam no coração e na pressão. Drogas tipo anfetamina, que aumentam a pressão e dão um ataque cardíaco. Eu conheci o médico, nós fizemos pesquisas para ver qual é o hábito do médico. Nós conhecemos porque nós fomos investigar isso. Um médico da medicina do trabalho, que havia no ano anterior prescrito mais de 11 mil vezes. Veja se é possível um médico ficar durante um ano prescrevendo 11 mil vezes o remédio para emagrecer. Só remédio para emagrecer. E médico da medicina do trabalho. O que isso indica? Claramente um conluio, uma associação do médico com a farmácia e os pobres, os coitados que vão lá, de uma mulher que vão lá e acreditam que aquilo vai emagrecer. Fazem, mas aquele tipo do medicamento ioiô, ou sanfona. Você toma, é gordo, emagrece, mas a sanfona volta. O ioiô você joga para cima, vai para baixo. Esses medicamentos fatalmente levam de novo ao excesso de peso se não houver uma educação para a pessoa se educar no que diz respeito à sua cultura alimentar. Professor, a gente estava conversando anteriormente sobre o que Deus deu no nosso país, essa natureza maravilhosa de plantas, né? Como que a gente poderia aproveitar maior esse tesouro que nós temos aqui no Brasil em relação à fitoterapia? De que maneira a gente poderia aproveitar melhor? Eu acho que o Brasil poderia ser um dos países mais adiantados do mundo no campo da terapia medicamentosa. Porque nós temos milhares e milhares de medicamentos, poucos deles estudados até agora, e muitos deles usados pela população, né? Por exemplo, o mais famoso local que cuida de plantas é o Jardim Botânico Kew Garden da Inglaterra. Tem praticamente de todas as coletas do mundo. Nós fizemos uma investigação agora, nós da Escola Paulista de Medicina, há cerca de 2 anos atrás, 3 anos, fomos investigar o novo estado que foi criado no norte do estado, agora aqui da Tocantins no norte, né? E tem uma tribo de indígenas lá,
vivendo quase no estado natural. Essa tribo tem muitas plantas utilizadas, fomos estudar lá. E a gente descobriu que existiam várias plantas utilizadas para muitas coisas, inclusive algumas plantas utilizadas para perder peso, entre os índios. E tinha uns nomes mais curiosos que você pode imaginar, mostrando que é quase que uma indicação, olha, testa isso, que isso tem efeito. Uma planta se chamava Chico Magro. Aí você nunca vai, o que é isso, Chico Magro? Imagine a figura de um velho magro de calção. É um velho barrigudo e perninha fina de calção. Isso descreve o Chico Magro, que tem alguma coisa a ver com perda de peso e ganho de peso, né? E um outro segundo nome que eu não me recordo agora, mas mostrando que os índios usam e muito, né, plantas para várias coisas. Por exemplo, o segundo exemplo, você vai no interior, em muitos locais, tem uma planta que é específica para a febre que vem do rio. Uma outra planta que é muito boa para a febre que vem do ar. E uma outra planta muito ótima para a febre que vem da terra. Os índios sabem escolher quais são. Nós não temos a mínima ideia. Febre é uma só, metemos o aparelhinho embaixo do braço e vemos. Ou então faz isso na mão, na testa, e também falando, está com febre, não está com febre, que é uma só. Ora, por que até hoje não se pesquisou nenhum dos dois exemplos? Porque não se pesquisou o livro do Pio Correia. O livro do Pio Correia é um livro que foi editado pela primeira vez em 1924. Eles são 5 volumes, um em cima do outro, chega quase a meio metro. Você pega a lista telefônica de São Paulo, que é um negócio desse tamanho, ela está aqui. O Pio Correia traz todas as plantas que ele estudou em 1924, que serviriam para o uso médico e uso também agrícola. Nunca ninguém estudou isso. Está aí. E por falar em estudo de plantas, professor, o senhor estava me dizendo que existe uma diferença muito grande em a gente focar o princípio ativo da planta e o contexto completo da planta. O senhor poderia traduzir isso para os nossos telespectadores? Pode. Qual a diferença de eu trabalhar com o princípio ativo e com o complexo completo, por inteiro da planta? Como é que o senhor faz essa Uma diferença? planta sempre sintetiza uma série de substâncias. Se você pegar a maçã, por exemplo, você não sei quantas substâncias tem, além do açúcar próprio, né? É muito comum a maconha, só de um grupo de substâncias tem mais de 60. Então é muito difícil, antigamente, você pegar uma planta, isolar a planta e quimicamente separar um princípio de todos os seus princípios puros. E o que se usava no passado era os extratos. O extrato você pega a planta, moe, põe numa substância que extrai tudo, faz a extração e você usa um extrato de planta que tem todos os componentes daquela planta ativa. E isso é verdade. Até o começo desse século, o que predominava muito eram os extratos, dá para ver. A partir de 1920, 1930, há um desenvolvimento maluco da química. A química se desenvolve extraordinariamente. E aí ficou mais difícil, mais possível, mas mais difícil também, você pegar o extrato da planta e separar princípio por princípio através da química. Mas você tinha que usar muitas substâncias químicas que eram sintéticas, por exemplo, usar o álcool, o clorofórmio, usar uma porção de substâncias que são capazes de extrair seletivas substâncias e separando uma por uma. Isso custa tempo, custa dinheiro, são esses solventes, e custa dinheirão, que são os equipamentos puros que existem hoje, para você saber o que é que tem, afinal, eu isolei essa substância. E a química e a indústria passou a adorar isso, por uma razão muito simples. Ficava muito mais caro. E aí entra a indústria farmacêutica, como nós temos hoje, ela tenta fazer principalmente o produto
que vem de forma isolada, o princípio puro que você falou. Por que a indústria farmacêutica não quer fazer um extrato? Primeiro, porque a medicina começou a acreditar nisso. Agora está voltando atrás. E segundo, porque em vez de cobrar dois reais por um saquinho de um sachê de qualquer coisa, extrai daquele saquinho uma substância pura, você pode cobrar 20, 30, 40 reais. Então, o fator lucro, o fator comercial está invadindo cada vez mais a medicina nossa. Isso nós temos que chegar e levar em conta e começar a lutar. Já existem grupos organizados no mundo todo, muitas universidades estão lutando contra esse tipo de coisa, né? Eu vou tomar um exemplo da maconha. A maconha foi desenvolvida como um medicamento muito útil no passado. O meu avô era médico e eu tenho lá no laboratório um livro de medicina de 1888. Ele se formou em 1895, por aí. Então, 1898, tinha o que existia na época, tinha lá o extrato de maconha. O extrato de maconha era bom para muita coisa. Inclusive esse livro, que é um livro grande, né? Ele até dizia que o extrato de maconha poderia ser preparado de maneira que você, em vez de preparar um extrato líquido, preparava um extrato seco. Você pode pegar, tirar a água de um extrato. E você fumando um extrato e a fumaça saindo para a criança, era bom para diminuir problemas pulmonares. E você imagina isso, meu avô, ele clinicou de 1890, 1910, por aí. Naquela época, a maconha estava em quase todos os livros de medicina usados pelos médicos, porque lá tinham inúmeras receitas, entre as quais as de maconha, né? Então é uma coisa que houve uma mudança extraordinária na medicina, do extrato, passando a substância pura muito mais caro, dizem menos tóxicas, mas não é, né? E isso trouxe uma mudança no espírito médico, no espírito da universidade, né? Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, né? Agora, só agora, depois de o mundo começar a reagir contra essa coisa, eu paguei mais de 3 mil reais por uma ampola de um remédio contra o câncer que eu tomei para o meu câncer. 3 mil reais. E eu não podia comprar de uma vez só, porque eu tenho uma série enorme de despesas. Se eu pagasse 3 mil reais na ficha, eu tinha que alguma coisa eu teria que diminuir. Então isso está errado, isso não pode ser assim. Você imagina um salário mínimo. Sendo na mínimo um cara que trabalha num banco ganhar 2 mil reais. É impossível o mundo continuar desse jeito. Tem que haver uma modificação e a indústria farmacêutica, junto com outras, tem que aprender a facilidade para a compra de medicamentos. É um direito do cidadão. Ele tem que ter esse direito. E é interessante porque eu tenho uma empresa que congrega todas as indústrias farmacêuticas aqui do Brasil, estrangeiras, né? É Interpharma. Ela está metida de monte nesse problema de falar sobre síntese de produto puro, mas eles já estão reagindo nos últimos 10 anos. E o presidente dessa empresa que congrega todos, que é o Dr. Brito, que eu acho que é importante, porque ele é um homem que ele está falando. Fala, mas gente, por que não vamos usar também o extrato? Ele é muito mais barato e às vezes o puro não traz vantagem nenhuma. E até hoje em dia você começa a falar do efeito que eles chamam entourage, comitiva, de associar 2 ou 3 substâncias puras, ou pegar um extrato e testar aqui as duas misturas, ou o extrato é mais ativo que a substância pura. Então tudo isso está se aprontando uma revisão. Agora, eu fiquei muito feliz de saber que o Dr. Brito vai voltar para os Estados Unidos. Fiquei muito infeliz. Vai voltar para os Estados Unidos. Ele devia ficar aqui e ajudar a nossa indústria a abrir os olhos. Ele estava abrindo os olhos. A indústria farmacêutica, ela compreende a medicina como de um aspecto puramente econômico, o senhor não acha isso? Eu não vou dizer que... Na realidade, eu fui professor durante 50 anos da Escola de Medicina, né? Tem muitos médicos que não fazem assim, não. Eu bati o tempo todo para chegar e mostrar esse medicamento, você paga 10, 6, você pode pagar 1.
Os trabalhos clínicos mostram que esse daqui é tão ativo ou só é o dobro de atividade. Se você usar o dobro da dose desse daqui, é o mesmo que usar o outro. Há um grupo e há várias sociedades médicas que estão procurando não, descrever para os médicos que existe também uma medicina intermediária. Ela usa todos os conhecimentos humanos, até hidrologia, as agulhas, tudo isso eles acham que tem efeito. E é o departamento médico nosso lá. Medicinas alternativas. São medicinas que não são usadas pela a medicina ocidental. E tem umas que funcionam mesmo, viu? O senhor está ao par lá na nossa escola, que hoje nós temos um grupo de medicina integrativa que justamente está utilizando essas práticas... Exato, o Departamento de Medicina Integrativa. Tem um nome mais completo. Cuidados integrativos. Cuidados integrativos, é. Serviço de cuidado. Que está regularizado A gente conseguiu pelo Ministério da Saúde do Brasil. Que é um grande passo que o Brasil deu. O Brasil deu porque, na realidade, a nossa medicina ela está sendo disputada e desafiada pela população do Brasil. Olha, 220 milhões de habitantes. Mais de 50% são pretos e mulatos. Brasileiros como nós outros. Mas, no entanto, eles não têm o dinheiro que nós temos. O que faz esses 110 milhões de habitantes do Brasil? Para eles, a medicina, os médicos e a gente médico, eu sinto mal quando às vezes eu tenho que dizer, olha, para essa medicina, esquizofrenia, o último medicamento está surgindo, parece que é bom. Mas ele custa sei lá quanto, né? Eu não posso receitar. Tem que esperar um médico, e tem médico que cobra para danar, viu? E só aceita aqueles que têm o carro importado atrás, vai levar o chofer até... Então, na realidade, tudo isso precisa ser modificado. E não é nada dessa besteira que falam. Vamos mudar o sistema político, todo mundo igual, o povo no poder. Não é nada disso. O povo com maior conhecimento é que tem que estar no poder. Mas quem é que tem que ter maior conhecimento? A Universidade Brasileira que o povo paga e não leva nada disso. Isso eu acho o absurdo total dos totais, né? Agora começa a ter os estudantes mulatos e de cor na nossa universidade. Eu sou professor, eu me formei em 50, 51, não, eu formei em 56, 57. É mais de 60 anos. Na minha faculdade de medicina, e muitas outras no Brasil, não tinha mulato. Raramente eu vi um aluno de medicina de cor, mulato ou preto. Não aparecia, na minha escola, acho que nunca apareceu. De vez em quando, por exemplo, houve uma época que na Escola Paulista de Medicina, uns 20 anos atrás, apareceram os alunos pretos. Eu falei, opa, aparece, vamos ver como é que eles estão, né? Eram todos do Panamá, que tiveram um convênio com o Brasil e vieram estudantes de medicina do Panamá aqui para aprender medicina. Eram pretos. Aqui eles não tinham lá dificuldades, as facilidades que nós temos. Então, na realidade, a medicina está adiantadíssima, mas o que está acontecendo com a medicina e com todas as nossas provisões é uma desumanização cruel e uma melhora da técnica. Desculpa, professor, que bom que o senhor falou em desumanização. O senhor está de acordo que nós precisamos fazer uma apologia e estimular uma medicina mais humanista no nosso país? Sem dúvida. Uma medicina onde a gente converse com o paciente, isso, com calma, que tenta compreendê-lo, qual o momento que ele essa medicina social. Que é a medicina social. Que nem tem aqui no Brasil, né? São uns 20 países, sociedades de psiquiatria social. Eu achei aquele negócio fantástico. Eu frequentei os dois, você não vai acreditar, eu não vi um simpósio organizado por uma indústria farmacêutica para lançar um novo antidepressivo. Não tinha. Não tinha nenhum stand para isso. Não tinha mesmo, rapaz. Não tinha nenhuma propaganda do que o médico fosse falar. Não, porque tal remédio é tranchante para tratar uma síndrome de angústia, por exemplo. Eles não falavam, eles procuravam saber por que tinha essa crise, aonde a pessoa... E olha, você nem precisa cuidar
de detalhe, porque é tanta gente sofrendo coisas incríveis pela nossa sociedade. Se você estudar aqui no Brasil, mas não estudar até hoje, estudar na Inglaterra, estudar na França, estudar na Alemanha nem tanto, mas Inglaterra, França, Canadá também, como é a vida do imigrante que vem para tentar a vida nesse país. São muitos agora, vem muito indiano, vem africano, vai brasileiro de monte, né? Eles chegam lá na posição de não especialistas, dos trabalhadores mais rasteiros que teriam. Enfrentam a concorrência dos negros, dos mulatos e de outras sociedades que não tiveram chance de ir para a escola. São poucos, mas tem. Então entro quase que numa guerra, porque os de lá que já estão lá não querem que eles venham, porque disputa cargo, posição. Então tudo isso para mim é uma parte fundamental da medicina, da sociologia, da psicologia. E a Universidade Brasileira, como dizer, é um acampamento. Estou dizendo isso com crueza, com braveza, com o fim de minha carreira, porque não é possível você ter aqui no Brasil já dezenas e centenas de universidades que são gratuitas, pagas pelo governo, ou mantidas por convênio pelo governo, e eles não estão nem aí pelo que está acontecendo com a população. Mas não estão mesmo. Né? O senhor acha que o brasileiro está mais triste, professor? Ou o senhor não enxerga assim? Nem isso eu acho que eles estão. Não? Porque agora, talvez, com o colégio, as escolas, eles comecem a aprender. Eu vivi, como eu disse, 5 anos nos Estados Unidos. A minha filha mais velha, hoje está com 60 anos, há quanto tempo atrás, né? Ela estudou em Bradford, no estado de Connecticut, na escola pública. E é bom que você saiba, totalmente gratuita. O que fazia? Às 7h15 eu tinha que estar na porta da rua, porque passava o ônibus gratuito para levá-la para casa, para a escola. E de volta para trazê-la de casa. Todo o material que ela tinha lá, ela aprendia. Eu vi minha filha, que tinha uns 8 anos, aprendendo a montar uma pilha de sequência de unidades separadas, mostrando que isso é mais interessante que mostrar todas separadas no mesmo ponto. Ela começava a aprender na escola pública de Brantford isso. Eu achava um negócio, esse vai ser um cidadão diferente. E eles lá são, né? Mexe com eles. Você não pode falar em nada ruim lá. Aumentou 1 centavo o preço da carne do peixe. Já eu existe sei comer carne de bacalhau durante quase um mês inteirinho, do melhor bacalhau do mundo, porque eles aumentaram o preço. Então eles vendiam o bacalhau fresco. E o senhor estava falando sobre o americano, né? O senhor tem uma experiência de vida muito importante nos Estados Unidos, né? Quantos anos o senhor viveu nos Estados Unidos? Olha, eu passei lá a primeira vez 4 anos e meio. Eu tive a experiência mais incrível que um cidadão do mundo pode ter. Eu fui para a cidade de New Orleans, na Louisiana, que era o sul profundo, Deep South, o sul profundo, aonde o governo tentou fazer a integração da primeira escola. E eu vivi isso lá, tá? Eu estava com medo de mandar minha filha para a escola, porque foi violência, né? E o que eu me lembro foi que nessa escola, acho que era da minha filha mesmo, porque eu vi o filme, eu não tive coragem de ir até lá, como estrangeiro eu tinha um pouco de medo, né? Mas nessa escola foi integrada greve geral de todas as famílias. Eu vi milhares de mulheres, mães, com os filhos no colo, branquinhos, falando, "We will rise again", do sul. Nós vamos nos levantar de novo e separar o sul dos Estados Unidos do norte. E olha, rapaz, você ficava com medo, né? Eles não aceitaram, foi uma dificuldade. Eu, para tomar água no supermercado, eu só podia ir num lugar de branco. E eu, como sou meio moreninho, que eu não sou loiro, às vezes tinha um cretino lá que me achava que eu era mulato. E então, se zoei. Então eu tinha que beber água
no bebedouro lá dos negros, né? E aí eu passei a beber só dos negros, nunca mais queria confusão nenhuma, né? E o senhor estava falando alguma coisa que o senhor não gosta eu gostaria que o senhor deixasse para os telespectadores a sua ideia sobre essa hegemonia americana. O senhor poderia contar para nós os malefícios dessa hegemonia? Sim, eu posso contar primeiro até como brasileiro. Como brasileiro? Eu não precisaria ter ido lá, se tivessem me ensinado aqui. Eu teria aprendido que a nossa política aqui no Brasil e a política de um número enorme de países subalternos, países do segundo, terceiro mundo, eles são, mesmo que a gente não queira, meio dirigidos pelo poder econômico. E poder econômico é o que manda no mundo hoje em dia. Tá? E quem é que domina o mundo economicamente hoje em dia? São meia dúzia, são 7, né? O número dos 7. Que agora o Brasil está lutando para entrar também. E não vai conseguir. Os Estados Unidos é um campeão. Eles é que comandam tudo que você possa imaginar em termos de preço. Você vai comprar o seu carro aqui, né? Você compra, o escapamento vem do México, o motor vem da Argentina, o paralama vem da Inglaterra. O carro todinho praticamente é feito aqui, de peças que os outros países constroem. Quem combina isso? Por que eu vou nos Estados Unidos e lá o preço do carro é metade do preço daqui? É metade, eu não estou exagerando, um fio de cabelo. Eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, né? Morei lá várias vezes. Era um negócio assim, inacreditável. Aí eu vou para a Itália. Fui lá participar de um congresso. Lá tem a Fiat, né? Eu chego e encontro o Fiat Uno, menos da metade do preço do Fiat Uno que eu dei para minha filha. Eu fiquei, me desculpe a expressão, pé da vida, viu, Luiz? Achei que não tenho o direito de fazer isso com a gente. E tudo mais é controlado, essas máquinas todas aqui. Se desse a chance ao brasileiro de produzir e não ficar sempre firmas estrangeiras importando, garanto que nós temos capacidade técnica já, ou aprenderíamos em uma geração, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a produzir aqui a um preço muito mais barato. Toda vez que nos metemos a isso, sai mais barato. E, professor, por falar em brasileiros, sobre pesquisadores e cientistas brasileiros, que mensagens o senhor gostaria de deixar para os pesquisadores e os batalhadores e os que ainda conseguem fazer ciência no nosso país? Bom, esse é o momento ideal para falar, viu? Porque foi proibido ciência no país, está sendo vilipendiada, desrespeitada, porque o governo está propositadamente reduzindo auxílios para a pesquisa. E ciência depende de verba, não se faz. Então, o conselho que eu daria é o seguinte: se conseguirem, resistam. Eu sou aposentado, trabalho todo dia na minha universidade e eu tento trabalhar, e estou trabalhando atualmente de graça, porque eles mandaram, não foi agora não, antes, eu tento trabalhar de graça. E olha, estou feliz da vida, porque se eu não trabalhar de graça, o que eu vou fazer? Cuidar dos meus cachorros. Só deles não. E eu trabalho bastante. Então, essa é a primeira coisa. Aumentem aqui a capacidade de resistir. E façam o que fazem nos Estados Unidos. Você precisa ver o que é um sindicato dos estudantes da Universidade de Yale, onde eu estudei. Nossa, rapaz, eles brigam para valer. E chega lá um ministro, né? Eles botam para fora, não é cerimônia nenhuma. Aqui não. Aqui não é o lugar do senhor. E todo mundo fica quieto em apoio. Porque se tiver que protestar, protesta. Né? Então, eu acho que aqui no Brasil teria que haver um espírito. Não é para haver baderna. Não é preciso baderna em lugar nenhum. Uma greve não é baderna. Uma greve é uma coisa reconhecida no mundo inteiro. E nos Estados Unidos eu vi várias greves. E as greves nos Estados Unidos eram, você precisa ver. O tempo que eu estive lá, eu morei lá, para pagar a luz, era um cartão que você tinha que receber um selinho. Você pendurava o selo num dos buracos quaisquer. Se você pendurasse o seu selinho num buraco errado, bloqueava tudo. Então, aconselho que eles diziam, a greve agora é esta, colocar o selo no lugar errado. O primeiro cartão que aparecia errado, ele não passava porque era através de furos, eu não sei. E aquele cartão empacava tudo que estava por trás.
Então haviam métodos muito criativos de fazer isso, fazer greve. Não era só não trabalhar, não. A outra coisa que eu vi também, eu achei muito engraçado, ocorreu um boato dos operários da construção de carro lá. Não comprem carro na segunda e no sábado, ou na sexta-feira. E por que isso, senhor? Por que isso? Porque eles diziam que na quinta, no sábado, na sexta-feira e na segunda-feira, era a volta do trabalho, foi excessivo o trabalho. Na sexta-feira já estava esgotado, porque não tinha nenhuma folga no sábado, como se tinha na Europa. Então os carros saíam com mais defeitos. Não paravam, não, mas... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já morou em vários países. Eu morei em vários países, mas eu sinto sempre a mesma coisa, que quando eu volto para o Brasil, professor Elisaldo, eu fico muito feliz. Eu queria saber se o senhor participa disso. O senhor gostava de voltar para o Brasil? E eu cheguei a sonhar com feijoada nos Estados Unidos. Não estou brincando, sério. Né? E eu sonhava de tudo para voltar, queria voltar e voltei, né? Eu recebi um convite muito bom de ficar na Universidade de Yale, que é uma das principais universidades americanas, lá para entrar no corpo docente da farmacologia. Eu preferi voltar para cá. Não tinha nem o salário, minha posição de assistente ainda arrumada. Voltei para cá para brigar. E consegui, depois de muito tempo, consegui depois de 10 anos, a minha posição. E também comento para os professores daqui, né? Gente, nós estamos agora começando a fazer o que o americano, o francês, o inglês fizeram no começo do século passado. Nos organizarmos para valer em sistemas de sindicato, union, que eles chamam de sindicato. Né? E sindicato lá, rapaz, é uma coisa de uma seriedade. Aqui começa a ver também, mas era um pessoal muitíssimo bem preparado. Eles vinham para a universidade da opinião deles, dos dois contendores, e cada vez mais bem preparados, né, para ver. Eles participavam mesmo. Então, eu acho que eu estou pregando, eu vivo falando, olha, gente, se o Brasil não fizer sua revolução educacional, a começar por isso, o jovem que está no curso primário, não é para ser essa vergonha, rapaz, mas é vergonha, vergonha. Só vou interromper, vou pegar a revolução educacional que o senhor falou. O senhor não acha triste, particularmente isso, nesse momento que nós estamos vivendo aqui nesse quase caos, né, brasileiro, por causa de uma semana da parada dos transportes, mas mais triste ainda do que a paralisação do transporte de cargas no nosso país, é as pessoas acharem que um juiz, que um policial ou que um general seja a salvação do nosso país. O senhor não acha isso muito deplorável? O senhor acha que a polícia, o exército ou um general podem ser a esperança de um povo tão bacana como eu considero, como acho que o senhor considera também como o povo brasileiro? O senhor não acha que o brasileiro tem uma capacidade muito, muito grande de exercer aquilo que o Homo sapiens demorou tanto tempo para se tornar um Homo sapiens, e que o real prazer de viver é a gente construir, né? Não só materialmente, mas espiritualmente, coisas edificantes, né? E que não podem vir através da polícia, e muito menos... O senhor mesmo teve um episódio com polícia extremamente ridículo, né? Mas eu tive episódios antes. Teve episódios antes? Você falou para mim, eu comecei a ficar emocionado. Porque eu gostaria de dizer o que você disse. Realmente o que você disse é pesado, mas é verdadeiro. É exatamente o retrato do Brasil. Eu já estou ouvindo a general falar. Tem vários que já falaram. Inclusive o chefe do Exército, Vilas Boas, já disse qualquer coisa. Né? Que não sai nos jornais, na televisão, mas sai nesse meio que abrimos aí como é que chama isso? E-mail, WhatsApp. E-mail. E tem também as ligas. Liga, WhatsApp. WhatsApp, é para ver. Olha, eu tenho um ódio de ausência de ir e vir, liberdade de pensamento, de direito de falar, de direito de livre escolha. Tenho ódio quando eu não vejo que não tem isso no país. E sei que em muitos países tem muito pouco, inclusive no nosso. Né? Isso é um motivo para eu ser eternamente, a minha vida toda se esgotou
e movimentos dessa ordem. E eu era um menino do interior, eu vou fazer questão de contar, porque... Interior da onde, professor? Interior da onde? De Ribeirão Preto, depois no meio do mato, de um meio de um mato que não tinha nada. Não tinha jardineira, porque não era onde. Não tinha médico, não tinha dentista, não tinha luz, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Era quase de vida Minas Gerais, Minas Gerais. Olha, primeira coisa que eu posso contar. Quando eu fiz o grupo escolar, que eu consegui fazer em Ribeirão Preto, depois eu tive que mudar nas cidades, a coisa que eu mais adorava é ganhar um caderninho para escrever que tinha atrás um retrato de um soldado brasileiro com a bandeira do Brasil e falando a bandeira da minha pátria. Eu morria de orgulho daquilo. Eu gostava demais, mas achava aquilo era a minha pátria. Eu tinha, o único sentimento que eu tinha de nacionalidade era ver aquele caderno de capa mole. Você acha que ainda não pegou isso? Eu peguei. Né? Bom, em 32 eu vi meu pai marchar na Revolução de 32. Então eu fui criado dentro de um regime. O papai participou lá no norte de Minas, que teve veio, né? Em 1932. E eu fui criado num ambiente em que havia muito desse tipo de manifestação favorável que você estava falando. E eu gostava muito, até que eu cheguei, quando eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui passear numa passeata, que eu não me lembro, mas foi em 40 e pouco, na época do Getúlio, na Praça da Sé. E aquilo, eu fui um estudante, né? Eu tinha uns 14, 15 anos. De repente, pela rua direita, vi um cavaleiro, um esquadrão de cavalaria, mas a toda, com aquelas espadas do cara, só para assustar a gente, né? Rapaz, eu nunca tive um pavor, então eu falei, eu vou morrer, eu vou me cortar em pedaços aqui, né? Porque eu estava participando de um comício onde estava fazendo um discurso, que era contra a ditadura, tá? Mas, gente, aquilo não podia ser, né? É um direito cidadão. E a partir daí eu comecei a participar. Comecei na época de estudante, eu pertencia ao Grêmio, à assinatura, o centro acadêmico. Como professor, eu fui aluno da Dunifesp, Associação de Docentes. Participei em todas as marchas de professores e nenhuma de estudantes. Eu não queria... E perdão, professor, nesse episódio que o senhor teve grotesco com a Polícia Federal, por exemplo, com o senhor, pôde se manifestar contra eles? Não, eu não quis. Não quis se manifestar? Eu não quis por várias coisas. Em primeiro lugar, pois não? Na época da ditadura, eu não fui preso. Mas eu tive filha que foi preso, que era da USP, Sociologia, só podia ser preso mesmo. E num sábado à tarde, eu e minha mulher, minha primeira esposa, aliás, fomos para o cinema. Quando eu volto, eu encontro minha filha em prantos e desesperada. Papai, o senhor vai ser preso, vem aí, o senhor é um comunista, vão prender o senhor, não sei o quê. Fizeram uma campanha de terror de minha filha, que tinha uns 10, 11 anos. Tinha terminado o grupo escolar e ia entrar no... Eu achei aquilo, rapaz, uma tortura absurdamente cruel. Para ela, nem tanto, que ela sofreu mais para mim, que eu não sabia o que fazer. Eu falei, olha, se vierem de novo aqui, eu reagiria se eu estivesse em casa. E a partir daí eu assumi uma postura muito clara a favor da liberdade, direitos humanos, não sei o que, coisa e tal. Segui sempre muito claramente as declarações da ONU sobre isso. Na época da ditadura, eu peguei a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, reuni todos os alunos da Escola Paulista de Medicina e da Escola Paulista de Enfermagem. Falei que eu ia falar de público, todos os professores fomos, sentamos no campo de esporte, todo mundo sentado, inclusive sentado no chão, e eu falei, foi o dia da morte do Herzog. Eu falei, isso a gente não pode aceitar, né? Eu fui falar. E a Escola Paulista de Medicina, que é só da menininho branco, pela primeira vez participaram da missa e da passeata.
Os estudantes contam. Então eu tive uma participação. Nesse episódio, o senhor Nesse não quis episódio falar? eu fiquei tão surpreso. Eles são tão imbecis. Só para exemplificar para o telespectador, e assim, rapidamente, como é que começou esse episódio, professor mesmo? Esse episódio começou este ano, não, no ano passado, no mês de maio, ainda nem completou um ano, né? Eu recebo em casa, aqui, Aqui, onde nós estamos. uma notícia da polícia me intimando para ir depor, porque eu estava fazendo apologia do crime. Exatamente o que Apologia do crime? Qual era o crime, professor? De eu falar sobre o uso medicinal da maconha. Que no mundo inteiro já se fala, já existe milhares de médicos prescrevendo a maconha, né? O governo brasileiro acabou de aprovar que ele vai permitir o receituário controlado dos médicos, porque ele não aguenta mais a pressão, o próprio governo brasileiro. Eu recebo esse negócio, eu leio aquilo, eu falei, gente, que será que eu fiz, né? Apologia do crime, eu não conseguia perceber, né? Eu entendi o seguinte, eu leio lá embaixo, por um simpósio que eu tinha organizado um ano atrás, em maio do ano passado. E eu fui convocado e processado, queriam me processar, porque eu discuto muito o negócio da maconha na universidade. Até na OAB eu discuto, né? Eu falo, gente, está tudo errado. Vocês estão discutindo todas as leis sobre o problema que a maconha faz de mal. Quem é que fala? É o médico, é só o médico. E isso tudo não é verdade. A gente, dos últimos 30 anos, tem as mais diferentes pesquisas na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, onde eles testaram 20, 30 mil usuários de maconha, depois de 20 anos de uso, são sadios, do mesmo jeito, né? E por que aconteceu, então, que eu fiz esse simpósio? Era o meu 5º simpósio internacional sobre maconha, sempre internacional, convidava gente de fora, e vinha muitas coisas que eu queria, inclusive, fazer com que fosse descriminalizada a maconha aqui dentro. Fiz uma reunião, por que não descriminalizar a maconha? Chamei juristas, até o Miguel Reale Júnior foi lá para falar, né? Aquele cara falou, eu nunca vi falar tão bonito, viu? Ele chega na primeira metade da palestra, ele é advogado titular e tinha acabado de sair do Ministério, ou estava ainda no Ministério da Justiça. Ele chega, faz um discurso de meia hora sobre a maconha. Eu falei, gente, vão me matar, esse cara está metendo tanto pau na maconha, tendo tanta coisa que dizem, mas que não é verdade. Como é que vão aceitar eu, que represento outra aula, falar tanta mentira, né? Através de um cara como esse, deve ser de absoluta direita, né? De repente ele parou, olhou, agora vai falar em defesa e assume uma outra figura. Ele ergue o peito, assume uma outra figura e faz a meia hora final de defesa total do uso médico da maconha. Aquilo foi uma lição para mim também, assim, inacreditável, de bonita, né, para ver. Então, na realidade, o que aconteceu aqui, o que eu fiz? Eu fiz um simpósio convidando religioso, convidando advogado, convidando juiz, eu convidei todas as diferentes especialidades. O título era Maconha, Outros Saberes. Eu falei, médico está estragando essa conversa, só fala mal, não consegue enxergar nada direito. Depois eu tenho até a história disso, né? E o que acabou acontecendo foi que eu falei, eu tenho que convidar um religioso, mas eu não quero convidar um rabino, não quero convidar um padre, nem um pastor brasileiro. Eu quero convidar um negro brasileiro, porque é mais da metade da população brasileira, e tem uma população negra aqui que professa uma religião chamada Rastafari. E o ponto sagrado, o sacramento dessa religião, sabe o que é? Maconha. Como nossa católica eu sou. É álcool, bebe álcool na cerimônia, lá eles bebem, fumam maconha. E o pastor dessa igreja, Rastafari, ele não conseguia comprar mais maconha no Brasil. Não conseguia importar, não conseguia comprar, não tinha lugar. E quando ele ia comprar maconha,
era uma coisa de uma qualidade tão horrível que não dava para fazer o sacramento, né? Aí ele plantou uns pezinhos de maconha na igreja dele. E houve uma denúncia, e ele foi preso e está na cadeia agora, como um cara traficante, porque plantou 2 pés de maconha, tá? E o que eu fiz? Eu vou convidar esse, o Ras Geraldinho, esse era o nome, que está na prisão, para vir falar. E era mês de maio, mês de que todas as prisões soltam os presos para visitar as mais, né? Isso é comum no Brasil. Eu escrevi uma carta ao juiz, no ano retrasado, né? Que tinha um Geraldinho, era da religião tal, usava maconha como sacramento, não era para nada. Eu pedia que ele pudesse sair ou 2 dias antes da semana, ou tirasse um dia da visita à mãe, para ele poder falar nessa reunião aqui. Ele ia falar perante 200 cientistas, pessoas e coisa e tal. Não tive resposta, eu recebi essa acusação. Eu recebi a semana passada que eles não... O processo continua, professor? Continua. Eles não aprovaram, o delegado de polícia não aprovou o que a juíza disse. Foi a juíza que viu esse negócio de 1 ano atrás. E aí, na realidade, o que eu não quis entrar com nada, eu falei, gente, eu já não estou bem, eu já fui várias vezes, nunca me prenderam, nunca recebi nada. E sou muito respeitado, mesmo pelas forças contrárias dentro da universidade e tal. Mas eu falei, gente, se eu for falar o nome da juíza, o nome do delegado, eles vão ser crucificados, porque você não acredita, Beni. Você sabe que a delegacia é aqui em Vila Clementino. Aqui pertinho. Aqui pertinho. Eu fui lá, intimado a depor, vou lá, demorei para achar o quarto, não sei o que. O professor doutor Elisaldo Carnini, né? Como doutor Elisaldo Carnini. Então aqui eu mostrei a carta. Ninguém deu importância naquele lugar. E, professor, conversar com o senhor é um deleite tão grande. E acredito que todos os telespectadores que vão acompanhar a sua fala, a sua oratória, gostariam que a gente ficasse aqui o dia inteiro conversando com o senhor. E eu queria que a gente mudasse totalmente de assunto. E eu gostaria de que o senhor terminasse essa sua participação no programa Ciência Livre. O senhor vê assim, de repente, 2 coisas muito bonitas para falar para o brasileiro. Hoje é um dia de outono ainda, o céu está muito azul, como a gente pode ver aqui do apartamento do senhor. Um dia bonito de outono. O que lhe vem à mente, coisa mais bela que o senhor acha que o senhor pode dizer para nós aqui nesse momento agora? 2 coisas que realmente nos dão emoção e prazer de viver. Olha, tem 2 coisas separadas. O prazer de viver e a emoção. Está aí do teu lado, os cachorros. Eu tenho uma verdadeira tara por cachorro. Um cachorro desse eu acredito muito mais no céu do cachorro do que no céu da gente. Lógico. É uma coisa, eu tenho 4 cachorros agora lá na chácara e tenho 4 aqui, né? Um dos cachorros, por exemplo, ele aprendeu a fazer uma coisa que eu termino com isso, depois de dizer uma coisa que eu não gosto. Eu, quando vou estudar, eu tenho a minha mesa, ponho meus livros em cima, detesto o computador, acho que não é uma coisa que me agrada, viu? Eu gosto mais de livro, né? Gosto mais de escrever. E eu fico lendo, aí de repente eu tenho um cachorro, eu chamo ele de Sam, porque eu dei para ele o nome de Samuel, é melhor apelidá-lo de Sam. A gente dá o nome de cachorro, né? Já não sei o nome dele. Esse é Toast, professor. Toast. Toast. Ah, Toast, que era um apelido de um namorado da minha filha. A minha filha acabou brigando com esse namorado, mas eu não pude trocar o nome do cachorro. É lógico. E esse cachorro acompanha o Ciência Livre desde o nascimento dele. Bom, eu queria, professor, aproveitar... Mas deixa eu terminar esse caso. Pois não, desculpa, o cachorro professor. Me olha, rodeia. Aí ele pula em cima da mesa, senta em cima do que eu estou escrevendo
e encosta a cabeça dele na minha. Ele, inclusive, puxa meu queixo para cima. Faz isso religiosamente e fica, e não quer tirar isso. Fica assim, ficamos os dois, eu fico assim, sem saber o que fazer. Que loucura desse cachorro. Ele não é cachorro, loucura nenhuma, não é doidura nenhuma do cachorro. Foi descrito na literatura mundial que o cachorro e o homem se comunicam mentalmente através da proximidade dos cérebros. E fabricam, tanto o homem como o cachorro, fabricam uma substância, a ocitocina, que é um hormônio nosso. E o hormônio do cachorro, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, não sei o que tal. Você imagina o que isso significa, né? Eu acho para mim uma coisa assim fantástica, maravilhosa. E posso aproveitar isso, que eu achei isso tão bonito, professor. Se o senhor me permitir, eu gostaria de dizer o seguinte. É exatamente disso que, em nome de toda a equipe do programa Ciência Livre, dessas suas últimas palavras, que eu gostaria de deixar essa mensagem final do programa, se o senhor me permitir, professor, que seria a seguinte. Com certeza. Nesse momento de tristeza tão profunda, o domingo, todo paulistano nesse domingo se sentiu pegou um pouco dessa depressão geral que aconteceu conosco. A salvação, a verdadeira esperança do povo brasileiro nunca vai ser um policial, um general ou qualquer juiz, mas sim uma pessoa que quer construir, que está sempre construindo, muito mais espiritualmente do que materialmente. E a esperança, professor, com absoluta convicção, sem nenhum tipo de puxa-saquismo qualquer, a esperança são cérebros e pessoas como o senhor. Não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só posso dizer que eu sou 100% do seu lado das palavras. São pessoas assim em que vocês, jovens do nosso país, devem se espelhar. São essas pessoas, sim, que traduzem a esperança de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Muito obrigado, professor. Parabéns a você também, viu? Posso lhe dar um beijo, um abraço? Tá. Parabéns. Sem dúvida. Parabéns. Eu posso chegar lá. Tudo bem, vai. Imagina. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!